Tem que abandonar tudo e tem que aprender coisas que são muito difíceis através de um caminho bastante diferente, fora da caixa, né? Estamos nessa negociação quando meu filho mais velho adoece de leucemia. Uhum. Basicamente, o medo impedia a gente viver esse sonho. Então, falei, a vida pode trazer qualquer coisa a qualquer momento. Vamos viver o nosso Né? sonho, vamos. Mas como é que é o processo disso? Porque eu fico imaginando, né? Eu, por exemplo, tenho negócios aqui no Brasil e tal. Como é que se toma uma decisão? Vamos deixar tudo e vamos embora. O seu marido deve ter pensado assim: happy wife, happy life. E mudou. Acho que é um E é pouco. impossível de descrever a dor. Seja muito bem-vindo aos Executivos, o podcast que está focado exclusivamente em trazer histórias importantes para você que quer conhecer a vida de executivos que fizeram de fato acontecer na vida real. Então, esse é mais um episódio onde a gente tem hoje a Carolina. Eu preciso pedir tua Bruquilari. Bruchilari, a Carolina Bruchilari. A Carolina tem uma história incrível que ela vai contar para a gente hoje aqui. Uma história de superação, uma história inspiradora, uma história que faz com que a gente pare para refletir e pensar sobre tudo aquilo que é importante na nossa vida. Carolina, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada a Obrigado você. por dedicar seu tempo a estar aqui com a gente e compartilhar a tua história com o público. Eu acho fundamental esse tipo de ação, porque a gente vê hoje muita gente falando nos palcos aquilo que na prática nunca fizeram. E eu gosto de trazer aqui histórias reais, histórias das pessoas que realmente fazem, que muitas vezes não são conhecidas do grande público, mas que fazem de fato acontecer, que fazem com que as empresas, a economia, a sociedade evolua. E você tem uma história incrível e eu vou pedir para você compartilhar ela com a gente hoje, tá bom? Com o maior prazer. Então, se apresente, por favor, né? Ok. Conte um pouquinho da Carolina, de onde você vem, qual um pouquinho da tua história. Depois a gente vai entrar nos pontos mais importantes da tua história profissional. Ok. Bom, eu sou Carolina, eu sou originalmente da Argentina, país vizinho, Irmão, irmão, menos no futebol. não, Aí futebol não. não tem conversa. Aí a gente é inimigo. É. E eu mudei para o Brasil com 22 anos. Parece com o meu sotaque que eu cheguei há pouco tempo, mas morei mais no Brasil que na Argentina, na verdade. E eu vim pelo trabalho do meu marido. Então, eu me recebi na faculdade, eu fiz ciências ambientais na Argentina, e aí quando eu acabei a faculdade, mudei para aqui com ele. E aqui começamos, eu comecei a morar no Rio, morei 2 anos, e depois mudamos para São Paulo para abrir uma empresa na época que estava a internet nascendo, né, as B2B, B2C, e a gente tinha um holding que chamava Beethoven, que meu marido era sócio, e eu ajudei eles a montar esse holding aqui. E aí, depois de 2 anos, essa empresa foi vendida para o Banco Santander, e aí eu me dediquei a ter filhos. En- Mas vem cá, a Beethoven fazia exatamente o quê? Foi vendida para o Santander, mas qual que é a história da Ela empresa? era um holding, uma incubadora de internet. Então, ela tinha no portfólio várias empresas Tá, que siguen até hoje, que as pessoas podem conhecer, é a Bionexo, que depois das pessoas da um Beethoven dos negócios, tá. continuou, e a Exacta. E depois tinha de agro, uma consultoria, Bionexo, que é da área da saúde. Então, tinha diferentes indústrias Tá dentro do bom, portfólio e era tudo B2B. ok. Então, Então vocês, só para deixar claro para quem está ouvindo, vocês constituíram uma holding. Dentro dessa holding vocês tinham vários negócios, isso, né? Vocês eram investidores de vários negócios. isso, E depois todo esse grupo foi vendido para o Santander. isso. Legal. Meu marido era sócio desse holding e eu não era sócio, era executiva só. Uhum. E depois disso, eu fiquei grávida, aí tive meu primeiro filho e durante 14 anos, mais ou menos, eu me dediquei a ser mãe. Eu deixei tudo, sempre fiz coisas, eu Uhum. faço meditação há muitos anos, Uhum. então sempre minhas amigas, dá aulas, então sempre coisas muito informais, que tinha relação com autoconhecimento, mas nada formal.
E aí, quando minha filha caçula fez 10 anos, eu abri uma empresa aqui. Na verdade, comprei uma empresa que já existia, chamada Petalusa, y que era una empresa dedicada a autoconocimiento a través de ferramentas disruptivas, como arte. O arte era algo muy fundamental y hacíamos programas de desconstrucción dentro de empresas, dentro de empresas, y teníamos un programa para adolescentes y otro para mujeres. Entonces, dentro de las empresas, a gente trabajaba mucho con teamwork y trabajábamos con propósito, misión y valores las empresas a través de un camino bastante diferente, fuera de la caixa, ¿no? Ok. Y ayudábamos en la transformación dentro de las empresas. O proyecto de adolescentes, a gente juntaba adolescentes de comunidades carentes con adolescentes de escuelas privadas y hacíamos un percurso de 6 meses con ellos, trabajando las mismas herramientas que trabajábamos en la empresa en cuanto a archi, coach, herramientas corporales, todo eso en un programa para adolescentes donde ellos iban desde o quién soy yo a quién soy eu no mundo y cómo eu faço no mundo. Entonces, el programa terminaba con una acción no mundo. Entonces, ellos tenían que crear un proyecto y implementar. Y ahí, durante Esse programa tudo acontecia em São Paulo? todo en San Em São Paulo, Paulo. en la Petalusa, que era un espacio que eu tinha na Chácara Santo Antônio. Aqui Y, próximo, Chácara Santo Antônio. Isso, y no, na época comenzamos a ver escolas para implementar nas escolas. Y estábamos en esa negociación cuando meu filho mais velho adoece de leucemia. Uhum. Y eu tinha duas pessoas que trabajaban conmigo, duas amigonas mías, y ahí elas toman conta da Petalusa y eu me retiro da Petalusa para cuidar do meu filho. Então, nessa época, eu me retiro do mundo laboral para cuidar. A leucemia dele durou 1 ano e meio aqui, o Seu filho mais processo, velho. meu filho mais velho. Y ahí después de ese 1 ano e meio, volto para Petalusa. Criamos otro producto con estas dos amigas que viran mis socias, que es para mujeres. Entonces ahí comenzamos a trabajar o mismo, más con público de mujeres. Entonces, no final eran mujeres, adolescentes y corporaciones. Y fue muy interesante ese proceso, muy interesante. Y ahí, en ese momento, acabo o tratamento do meu filho. E a gente tinha um sonho de ir a morar fora, nos Estados Unidos, há muitos anos. E pelo medo, né? Vamos deixar tudo e vamos a sair. Basicamente, o medo impedia a gente viver esse sonho. Então, depois do tratamento do Juan, meu filho, eu falei: a vida pode trazer qualquer coisa a qualquer momento. Vamos viver o nosso sonho, vamos tomar um sabático. Então, peraí, vocês moravam no Brasil, Isso. você trabalhava nesse projeto com as suas amigas, que era um projeto que focava exclusivamente na melhoria de vida de adolescentes, na melhoria dos processos através de ferramentas corporais, ferramentas Uhum. de mindset e tudo mais dentro das empresas. E aí o seu filho, você descobre uma leucemia no teu filho mais velho. Sim, Aí você sai da empresa sim. para cuidar dele exclusivamente. E aí ele se recupera Sim. e você volta. E aí volto. Legal. E daí vocês E quando resolvem. eu volto, a vida Mudou muda completamente. muito. Os Ajá. valores Minha mudam. percepção de mundo muda completamente. E eu planteo para meus filhos e meu marido, vamos mudar para os Estados Unidos. Eu me lembro, a gente estava no Grand Canyon, em um RV, que a gente fez uma viagem, e eu estava à noite sozinha fora meditando, e foi como, tipo, vamos mudar para Califórnia. Assim. E eu informei para eles, na verdade. Você só comunicou. E eles, Nós estamos mudando para Califórnia. E aí eles, no, imagina, 3 adolescentes, meu marido super trabalhando aqui, e eu falei, então eu sinto que a gente tem que mudar. Então, eu mudo, se vocês quiserem vir, vem, se não, vou fazer essa experiência. Seus 3 filhos são brasileiros? Sim, os 3. Os 3. Você e teu marido são argentinos. Sim, Os 3 nasceram aqui no Brasil. os 3. E aí você fala, vamos embora para Califórnia. Eu falei, vamos 6 meses, 1 ano. A gente é muito da natureza, né? Hiking,
Falei, Califórnia é um lugar maravilhoso, a gente tinha amigos queridos lá, vamos para lá. E obviamente tinha Stanford, porque depois do tratamento do meu filho, era importante um centro de saúde perto, né? Uhum. E aí mudamos. Todo mundo que, assim, a gente mudou em 10 dias. Então, conta um pouquinho, porque assim, contar isso depois que você fez é fácil, né? Mas como é que é o processo disso? Porque eu fico imaginando, né? Eu, por exemplo, tenho negócios aqui no Brasil e tal. Como é que se toma uma decisão? Vamos deixar tudo e vamos embora. Como é que é isso? Então, Obviamente que você tem uma estrutura financeira, que tem que sim, pensar, uma estrutura familiar, uma estrutura. Como é que é essa decisão? é uma decisão que vem de algo, de um lugar muito profundo e de falar que eu tenho que fazer isso. Diferente aos anos anteriores, a gente Uhum, tentou muitas vezes ir para lá. Mas a cabeça falava: mas que vai fazer com o trabalho?" Os medos surgem, né? uhum. Emergem. Nesse momento, eu sabia e eu senti no corpo que eu queria mudar e que tínhamos que mudar. E eu vou te contar assim que foi muito interessante o processo, porque obviamente as crianças falavam não, adolescente aqui, cheio de amigos, eles Uhum. falavam não, não quero, não quero. Eu falei, gente, se vocês querem ficar, ficam, mas eu sinto que eu tenho que mudar. E meu marido, super parceiro, porque na época falou, mas meu trabalho, eu falei, você pode ficar e viajar, mas eu sinto que temos que mudar. Foi assim, é um lugar onde a cabeça não entra. O seu marido deve ter pensado assim: happy wife, happy life. E mudou. É, Acho que é um e pouco ele isso. me conhece, que quando eu falo, vamos, É, não é vamos ver. Então, ele foi super parceiro, assim, falou, vamos, e vamos a falar para as crianças com uma decisão conjunta, né? Eh, é uma decisão conjunta que eu já decidi. mas para as crianças não Sim, pode é girar difícil. um sim, outro não, porque eles Aham. pegam a brecha. E então foi assim, e assim, foi algo muito, não é mágico, porque eu não gosto dessa palavra, mas foi muito sincrônico, porque Silicon Valley, a gente mudou para Silicon Valley, é um lugar onde é difícil encontrar casa. Uhum. Eh, eu decidi um dia, em 10 dias eu tinha casa, escola, tudo. E a gente mudou em 10 dias, assim, 10 dias literais. E a gente ia por 6 meses, um ano, a gente ia ver mais ou menos quanto. Vocês moravam já há quanto tempo no Brasil nessa época? 22 anos. Uau. E chegamos a Palo Alto. Eu cheguei primeiro com os dois menores, meu filho mais velho foi depois e meu marido foi depois. Então eu cheguei, a casa vazia, comprei móveis, tudo. Móveis não, desculpa, móveis a casa tinha, mas tudo o resto, né? E, e foi muito interessante. Foi duro no início para as crianças, porque as crianças, eh, dois deles não falavam bem inglês ainda, estavam na escola brasileira, um deles estava na Avenues, então já, mas foi desafiante no início. E depois de 3 meses de estar lá, a leucemia do meu filho mais velho voltou. E por isso te falo que eu acredito muito nas sincronias, porque eu cheguei em Palo Alto e, e a pessoa que fazia a busca por compatibilidade de médula em Stanford era da minha cidade, da Argentina, que é uma cidade de 100.000 habitantes, e ele era responsável em Stanford por buscar compatibilidade de médula óssea, né? E quando eu cheguei em Palo Alto, uma amiga da minha cidade falou: ai, o Marcelo está lá, não sei o quê, vou te contactar. Aí viramos amigos. E quando meu filho é diagnosticado novamente, ele foi quem buscou a compatibilidade de médula do meu filho. E o cirurgião pediátrico responsável em Stanford era o melhor amigo da minha melhor amiga lá em Palo Alto, um argentino. Então, así, ¿sabe cuando dentro de una adversidad enorme, porque era un país novo, no conhecíamos ninguém, Uhum. família não estava lá, tinha dois médicos que me davam muita segurança, sabe? Que me ajudaram muito lá. Então, Você tem a impressão que isso foi uma conspiração divina de você estar indo para lá? Porque o teu filho ter novamente, né, a leucemia,
e você está no ambiente adequado para poder curá-lo, né? É, tem algo especial aí, né? Eu sinto que essa segurança que eu tinha muito a ver com isso. Assim, é difícil falar isso porque tem pessoa que fala, Sim, esta mulher sim, está claro. louca. Mas eu acredito muito nisso, assim, em que a droga para essa leucemia não estava no Brasil. Assim, o primeiro tratamento do meu filho, ele não recebeu a droga que nos Estados Unidos tinha, né? Mesmo que aquí fue maravilloso el tratamiento, eu agradeço, sou eternamente agradecida aos médicos de aqui, o Nelson James, la que foi um anjo para a gente, eh, mas, mas lá tinha essa droga e o transplante de medula que ele recebeu tinha tecnologia para, porque foi assim, ele pegou as células tronco dele depois do tratamento aqui no Brasil. Então, a dúvida com os médicos era: a gente faz autotransplante ou transplante de um terceiro, né? Uhum. E não achamos um terceiro. Então, lá em Stanford falaram: vamos fazer autotransplante. E eles tinham a tecnologia para entender, para passar as células tronco dele e entender se era possível fazer, porque aqui não tinha essa tecnologia para. Aqui queriam fazer um transplante de terceiros, né? Terceiro, tá. E que é muito mais delicado, assim. Uhum. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tinha que estar lá. E foi muito incrível porque assim, a gente chegou e em um mês tínhamos um grupo de... Eu tinha um grupo de mulheres latinas que nos reuníamos toda semana para, para falar sobre autoconhecimento, né? Que é o que eu sempre fiz. E foi meu grupo de sostén lá, assim, foi um grupo de irmãs, para Que te mim, ajudaram, que deram que me... sustentação. Foram sua impressionante. família, Foram minha família. Minha mãe e minha tia mudaram para lá quando aconteceu isso. tá? Isso foi quanto tempo depois que ele teve a primeira vez que ele teve Quando acabou o tratamento dele, foram 6 meses depois. Foi muito 6 rápido. meses, aconteceu de novo. Sim. E a cabeça? E a cabeça, assim, para mim foi uma cabeça durante o tratamento e uma cabeça depois. Durante o tratamento, eu estava muito forte. Você diz do primeiro ou do segundo? Do segundo Do segundo. tratamento. O primeiro tratamento estávamos aqui com contenção, foi muito difícil, mas é a primeira vez. E você, bom, ele vai sair desta. O segundo é um baque. Assim, os medos da morte ficam muito grandes, num lugar que a gente não conhecia ninguém. eh, mas eu sempre fiz muita meditação. E eu acho que assim, esse foi, para mim foi minha âncora, assim. E durante o tratamento estive muito forte, assim, com uma conexão com o divino, assim, impressionante, estava muita força. O trasplante de medula do meu filho foi na primeira semana de lockdown do Covid, então assim, eu fiquei um mês com ele no quarto, não podíamos sair do quarto, e no Covid, né, que não Que sabia. idade ele tinha nessa época? Ele tinha 19, no 19 segundo, anos. aí, No o segundo, tá. trasplante. Então foi extremamente desafiador, mas eu estava com uma energia, assim, eu estava muito forte. Eh, Depois que aconteceu e depois que saímos, foi que veio para mim o processo. Assim, né? Assim, quando você relaxa, que não relaxa, né? Porque sempre Uhum. está o medo. Mas aí foi bem desafiador, assim, eu entrei numa tristeza muito profunda, mas sempre meditando, terapia e tal, e para mim foi a grande transformação da minha vida. E durante esse período que você teve com ele lá, né? Você disse que estava com muita energia e tudo mais. Como é que foi o impacto disso para toda a tua família? Quer dizer, você foi o Então, alicerce, é isso? E quanto tempo durou esse tratamento? foi desde novembro até abril que foi o transplante. 6 meses, né? Sim. E depois do transplante, aí ele estava curado, Ele, sim, são 5 anos que você tem que esperar tá? para considerar que ele está curado. Estamos nos 4 e meio. Se ele está muito bem, graças a Deus. Tiveram situações que a gente achava que estava voltando, mas graças a Deus não foi. Um ano depois disso, meu filho mudou para Londres, para college.
Então foi um processo assim extremamente desafiador, porque ainda o Covid estava, fronteiras às vezes assim, não sabíamos se iam fechar ou não. Eu estava em processo de green card, não podia sair dos Estados Unidos. Então, assim, foi, ok, vai filho, e assim, meu marido podia viajar, porque ele por trabalho tinha o visto permitido. Deixa eu fazer até um parênteses disso, porque assim, é uma pergunta que fazem muito pra gente é essa questão de visto, né? Eu acho que isso eu sei que tem pouco a ver com toda a história que nós estamos contando, mas Uhum. eu acho que é legal ter essa experiência que vocês passaram. Quando vocês decidiram ir embora do Brasil para os Estados Unidos, Sim. você disse que em 10 dias você estava lá. Uhum. Como é que foi essa questão de processo de visto? O teu marido tem essa facilidade? Então, meu marido é empregado americano. Ah, ok. É. Tá. Então E a ele gente já tinha, tinha, então era muito mais fácil para sim, vocês fazer esse a movimento. gente já tinha o visto L3, que chama, acho que era L3. Sí, então Tá. já tínhamos esse visto, e porque como eu te falei, sempre quisimos mudar para lá, Uhum, a uhum. gente já tinha esse visto pronto. Pronto. Ah, E aí ok. pegamos green card, quando morávamos lá, obtivemos o green card. E nesse período, então, depois que seu filho fez o tratamento, ele resolveu fazer o college. O college era nos Estados Unidos, mas o primeiro ano ele fez abroad. Ok, Então, ele ele fez entrou, fora, ele fez sim, em Londres. em Londres. Ele entrou na Northeastern e o primeiro ano ele fez em Londres. Legal. E aí voltou, E aí, isso foi logo depois do tratamento ou não? sim. Sim. E aí você. E aí muita coisa para processar, né? Sim, meu marido e eu, os dois, assim, a família toda fica Uhum. muito Abalado. mexida, né? Então, os irmãos, Uhum. eh, que, que durante um tempo a gente vê muito o protagonista da doença, mas os irmãos também passam algo forte, né? Então, foi um período de juntar os caquinhos, né? Uhum. Então, mas estávamos em um lugar que permitia muito fazer isso, no sentido que um lugar muito tranquilo, a gente tinha amigos, eh, um lugar seguro, sabe? O Covid lá foi bem diferente de aqui, então, nesse sentido, estávamos mais tranquilos lá. Uhum. E estava minha mãe e minha tia, que foram super sostém da gente lá. Então, demora, né? É um processo que até hoje a gente continua esse processo, né? É uma vivência que muda a tua perspectiva da vida. Sim, Completamente. completamente, Ainda mais pela segunda vez, né? completamente. E aí tudo isso te deu energia pro E projeto que aí, você está envolvido hoje. o que aconteceu? Eu, quando acabei o tratamento do Juan, tinha um programa em Stanford de um ano, que era como aplicar projetos de compaixão a nível mundial. Uau. E aí eu falei, eu vou. E aí eu estava por fazer, para se certificar, você tem que implementar um projeto. E aí eu ia implementar um projeto para mulheres, que é o que eu vinha fazendo na Petaluz. E em uma meditação, veio, não é mulheres, é caregivers. É o que você fez. E eu super lutei contra isso. Sim, Ou seja, não era para mulheres, era para os para os cuidadores de cuidadores pessoas com alguma com doença. alguma doença. Explica um pouquinho, porque eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe muito sobre esse universo, né? O Ok, que que é o um caregiver, caregiver. o que que são esses cuidadores, quem são eles, o que que eles fazem. O teu projeto está voltado para essas pessoas hoje, Sim, né? Cuidar das pessoas que cuidam das pessoas. sim. Legal. Então, o cuidador, a gente chama em inglês Family and Friends Caregivers. Uhum, Então, é amigos ou familiares que cuidam de uma pessoa com alguma doença aguda, como foi meu caso, que de uhum. um dia para o outro você tem que Você ter tem que abandonar, skills, você tem que abandonar tudo e tem que abandonar tudo e tem que aprender coisas que são muito difíceis de um dia para o outro. Então, assim, tem os cuidadores de doenças agudas, que é o meu caso, e tem cuidadores de doenças crónicas, como pode ser um Alzheimer ou qualquer doença crônica, né? tá. E tem cuidadores de pessoas idosas que não necessariamente têm alguma doença, Alguma doença. mas que é um cuidado extremo, né? A gente sabe com nossos pais, ou, Uhum. que é um cuidado muito desgastante. Então, meu projeto é para cuidar dessas pessoas. Que legal. Eu cuidar Cuidar delas. dos cuidadores. Sim. Legal. ¿Por qué? Porque o autocuidado para um cuidador é muito importante. E geralmente a gente não faz.
Então, eu, na minha experiência com meu filho, eu sempre fiz muita meditação, muitas ferramentas de autocuidados, e eu não abandonei isso. Isso era algo essencial para eu ter energia para cuidar do meu filho. E isso meu marido falava muito para mim, né? Ele não praticava isso. E ele falava, nossa, como você tem energia? E eu falava, assim, o autocuidado, para eu poder cuidar do Juan, eu tenho que me cuidar. E não é egoísmo, a gente, a psicologia do cuidador dá muita culpa se cuidar. Porque você tem que estar para o outro, não para você. Uhum. E eu comprovei, por experiência própria, porque eu via meu marido e me via, que ao me cuidar, eu tinha muita mais energia para cuidar do meu filho. Então, durante o processo de Stanford, ou durante essa formação que eu fiz, na minha meditação, quando vem isso, que você tem que ajudar os outros a se cuidar. Eu relutei com essa ideia, porque era entrar num processo que eu voltava, né, a minha experiência como Uhum. cuidadora, mas eu falei, vamos. E aí, na época, eu criei um website com ferramentas de autocuidado, meditação, yoga, eu fazia curadoria de vídeos de como se cuidar, de que era importante como cuidador você fazer. E era simples, um website, e comecei a ter muitos bons feedbacks disso. E aí eu falei, ok, qual é o próximo passo? E aí, na época, surgiu o ChatGPT, né? Uhum. Então eu falei, nossa, que legal ter um AI Companion, onde a 24 horas do dia você tem alguém para te apoiar, né? Peraí. É uma inteligência artificial de companhia? É isso? É uma inteligência artificial treinada por psicólogos ex- com expertise em caregiving, em Em cuidado. cuidados. Então, é uma ferramenta que está treinada para ese cuidador. Y ese cuidador, às 2 da manhã, está acordado. Ese cuidador está no hospital y no pode eh, ligar para um terapeuta às 2 da manhã. Uhum. Então, essa ferramenta está 24/7 com você. Obviamente não é um psicólogo, não é Ok, terapia, e isso ok. é importante deixar claro. É um coach, né? É um coach treinado para cuidadores. Que é uma psicologia bem diferente. Tem emoções como culpa, como a incerteza, como lidar com amor, com a dor, a morte, né? Desculpa. São características psicológicas de um cuidador que as pessoas geralmente não têm. Então, esse AI é treinado para isso. E não é só um acompanhamento, um coach. O que eu quero criar é uma plataforma de cuidado. Não é só um agente. É um grupo de agentes que está Tá. com você para o emocional e o logístico. Porque você vai poder ter tempo como cuidador se você cuida do dia a dia, da logística que você tem que fazer. Então, como você tracking, como Como você acompanha a medicação, rastreia. rastreia medicamentos, a agenda que você tem, como teu círculo de apoio vai te ajudar. Então, você vai entrar no app e vai falar: minha mulher, meu irmão e meu tio vão ser os cuidadores comigo. Eles estão dentro do app. Então, hoje eu não posso levar meu pai para o apoio, Para o médico, para por o exemplo, médico. tá. O app activa teu círculo de suporte e vê quem pode ir com você. Ele te Que legal. avisa, ele manda o reminder. Então, assim, tem várias funcionalidades. É Uhum. complexo e é difícil às vezes de entender, porque são muitas funcionalidades num mesmo lugar. E eu queria isso, porque você como cuidador não tem o tempo de estar buscando em diferentes apps, eh, ah, como eu agendo, como eu faço tracking das medicações, então, nessa plataforma você tem tudo. Estamos ainda não existe essa plataforma, Tá. então Vocês estão construindo a plataforma. a gente já criou uma demo que a gente implementou em Stanford. Essa demo é o coach. Então, isso já existe em uma versão muito simples e básica. Então, é um chatbox. Hoje é só isso.
A ideia é lançar em dezembro, janeiro, a primeira, o MVP, que a gente chama, MVP. onde vai ter o chatbot com voice também e algumas das outras funcionalidades, que é o traquear as medicações, agenda e o login do paciente. Então, por exemplo, como esse paciente está se sentindo, o que está comendo, um segmento desse paciente. Então, você tem um tracking de como esse paciente está. Você tem todo o rastreamento do que está acontecendo com o paciente. Mas, Isso. na verdade, toda essa plataforma que você está desenvolvendo, todo esse projeto É para é cuidadores. para os cuidadores, Sí, para que só facilite que, a vida deles ao isso, cuidar das pessoas. só que está comprovado, tem um estudio feito nos Estados Unidos, na ARP, que comprova que 80% dos cuidadores se preocupan mais pelo paciente que por eles. Uhum. Então, a gente, por isso está dando essas ferramentas para traqueo do paciente. A gente não entra muito na saúde do paciente, mas sim em como ele está. Como ele está. Para dar conforto para o cuidador. Isso. Legal. E isso você está desenvolvendo em Stanford, é isso? Então, a demo, o que aconteceu? Como eu estudei em Stanford e Uhum. meu filho foi tratado lá, eu fui a oferecer essa ferramenta em Stanford e eles adoraram a ferramenta e falaram, você pode vir e implementar a demo en un Wellness Day que chamava. Foi um evento que lançou Stanford para cuidadores e me Aham, convidaram. aham. E eu lancei a demo lá, esse Tá, dia. Então, hoje estamos no período de demo, que vai durar 2 meses, tá já passou bom. o primeiro mês, para ter feedbacks desses cuidadores. Se funcionou o app, se não. Na verdade, não é um app, é em formato app. É pelo Mas é um celular chat. direto. É. Esse aplicativo que você está desenvolvendo para celular, a base da inteligência artificial dele é o próprio ChatGPT que você está usando? Hoje sim, mas a Ah, ideia é ao nível, assim, no MVP, na primeira versão vai ser o open source, ChatGPT, tá? mas a segunda vai ser, já começamos com 10% de modelo privado, né? Que a gente Tá. chama. Sim, é um modelo que a gente desenvolve, então isso vai incrementando-se no tempo. Deixa eu voltar um pouquinho à história só. Vocês ficaram em Palo Alto até quando? Vocês voltaram para o Brasil, né? Então, Ou ainda não, tá? a gente voltou para o Brasil em agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Por quê? Porque meus dois filhos já estavam no college, lá na universidade allí, e minha filha caçula queria acabar os estudos aqui, o Tá. college, desculpa, o colegial Colegial. aqui. Então a gente voltou para ele acabar, só que eu estou com minha empresa nos Estados Unidos, A tua empresa está aberta na Califórnia. em Delaware, Em em Delaware. Delaware, Tá. sim. Então estamos así, estamos medio en transición porque a Lola va a ir para o college en Estados Unidos o ano que vem. O ano que vem. E aí a ideia A é caçula vai embora. a caçula vai embora. Legal. E aí a gente vai estar entre Brasil e Estados Unidos. Tá, mas a ideia é lançar o aplicativo nos Estados Unidos ou no Brasil? Ou nos dois? A ideia sempre foi Estados Unidos, Tá. mas agora está como surgindo um interesse do próprio mercado brasileiro, porque a demo foi así, sin querer, alguém começou a testar aqui e o feedback foi maravilhoso. Então, assim, estamos. Você acredita que foi sem querer? Uau, mas foi en outro formato, inclusive. Ok, Fue en WhatsApp. En tá. Estados Unidos está haciendo en PWA, se llama, que es como un API, Uhum. y aquí fue en WhatsApp, que fue uma versão que estábamos testando. Então, a gente está justamente no momento de definir si lanzamos nos dois, si lanzamos nos Estados Unidos, uma questão de costos. A gente está agora na etapa de funding, então vai depender também. A gente quer lançar nos Estados Unidos porque eu acho que a cultura precisa, mas é muito mais desafiante os Estados Unidos que o Brasil também. Então, vamos, assim, eu sou muito de Vocês estão o testando, que a vida vai trazer, sabe? certo? Mas vocês estão buscando algum funding específico, alguma casa de funding, algum Hoje é Friends and Family. friend and Hoje, family? sim. Tá. Estamos fazendo reuniões com VCs que fondean Pre-Seed. Uhum. Então, vamos ver em que surge, né? O investimento anjo ainda, vocês estão ou já estão Sim. no investimento anjo? Legal. E esse demo, é possível que alguém que está nos ouvindo teste o demo já? Claro, Sim? é em inglês.
Em inglês, só em tá? inglês, www.bcareai, bcaregiver.ai. Tá. www. Nós vamos pôr aqui depois nos Caregiver. comentários. Ok, A gente vai deixar nos comentários aqui ok. o link. Caso você tenha interesse, alguém que você conhece que precisa e quer testar esse aplicativo, logo, logo isso deve virar um negócio, deve virar uma Uhum. ferramenta de fato, mas está no momento de demo ainda. Então, se você quiser testar, a gente vai deixar aqui nos comentários para você testar. É uma versão bem básica. Bem É básica. chatbot só. Como tudo, É, começa básico e aos isso. poucos vai sendo incrementado e vai. Mas muito legal essa ideia, porque ninguém se preocupa Hum, com quem cuida dos outros, né? Geralmente tá todo mundo preocupado com quem está sendo cuidado, né? Mas quem está cuidando, ninguém olha para essa pessoa. E é o que você falou, né? Depois da segunda experiência que você teve com seu filho, o- depois que ele, graças a Deus, ficou bem, fez a cirurgia e tal, você, uhum. né, ficou, apesar de você ter se cuidado, você e teu esposo ficaram, conta um pouquinho de como é que foi essa transição, até dar essa energia de novo, dizer assim, vou transformar esse desânimo, essa coisa num projeto. Uhum. Como é que foi isso? Eu acho que o training que eu fiz, essa certificação em Stanford, para mim, foi o que fez esse trabalho para mim. Porque eu entrei nesse curso pensando, ok, em que eu vou trabalhar, né? E foi um processo de, era processo de compaixão, né? Como você dá compaixão. E para mim foi como eu dava compaixão para mim. Então, foi um processo de self-compassion. E Y tanto es que cuando en la graduación, no día de graduación, que éramos 180 estudiantes, eh, mi profesora me llamó para falar, conta tu historia, porque era eso. Para mí ese proceso fue mi salvación. Fue un proceso de autocompaixão, de eu me cuidar, de eu entender que o que aconteceu no era minha culpa, porque como mais con la mudanza y todo que eu instiguei para fazer, eu tinha uma culpa grande. Então foi um processo de autocompaixão. E para mim esse foi o grande clique que eu fiz, sabe? E quando eu consegui sentir essa compaixão, eu queria dar para os outros. Assim, Sim. não tem, para mim, eu sou assim. Quando algo serve para mim, eu quero espalhar. Você quer dividir, compartilhar. E, e sobretudo, para mim, no bar de Stanford, do hospital, quando eu estava com meu filho, eu me encontrava todo dia com mexicanas, né? Mexicanas que eram legais ou ilegais, mas que não falavam inglês, que não tinham as possibilidades econômicas que eu tinha. Então, não tinham psicólogo, não tinha professora de meditação, não tinha nada. E eu falava, como esta mulher faz? Ela tem muita mais força que eu. Y ellas me contaban, né, de que, porque falaban español, eu falo español, elas não entendiam o que os médicos Os falavam. médicos diziam para elas. Então eu falei, eu quero ajudar. Assim, e uma ferramenta como esta tem muito questionamento do AI, né? Uhum. Mas para mim está sendo algo que eu posso chegar a todo mundo. Porque é muito fácil de fazer em português, espanhol, inglês, chinês, no idioma que você quiser. Por um custo baixo, o nosso, eu quero chegar a essas pessoas que não têm condições, sabe? Sensacional. Então, e eu acho que essa força veio, e essa força é a que cura também, né? Porque até hoje eu me assim, eu entrevisto mais nesse Wellness Day que eu fui na Stanford. Eu estava lá como palestrante também, e eu chorei desde que cheguei até que fui embora, porque foram só histórias de pessoas que passaram e que estão passando pelo que eu passei. E algo que, se você não passou, é impossível de descrever a dor, né? Então, eu já passei por isso. Eu quero ajudar a quem está passando. É assim de simples. Eu acho que não tem nada melhor na vida do que ajudar os outros, né? Pelo menos, tenho certeza disso. Eu acho que, assim, é dando que se recebe, né? Eu acredito profundamente nisso e eu acho maravilhoso você fazer isso, né? Quer dizer, você transformar uma dor, um momento difícil da tua vida e fazer disso um projeto para ajudar os outros, Né? né? Quer dizer, de doação mesmo, de se doar e ajudar os outros. E eu acho que é maior que a gente. Porque é a primeira vez, eu já tive o projeto de Petalusa, mas é a primeira vez que eu estou empoderada no que eu quero. Porque eu não fiz business, eu não sou uma mulher de negócios.
eu sou uma mulher, sim, criativa e que sempre gosta de ajudar os outros, mas não tenho esse perfil de negócios. E eu falei: "Não me importa, a pessoa vai chegar, a pessoa que vai querer estar comigo", e assim as pessoas vão chegando no projeto de um jeito que você não imagina. Se eu publiquei no Instagram, aí veio uma pessoa super idônea, super de negócios. Então, assim, é um projeto que vai, as pessoas vão chegando, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, assim, ter a vontade, ter obviamente um goal, assim, um Uhum. objetivo claro de onde ir, Uma meta. eh, e confiar. E confiar, porque é um mercado difícil. Sí, Silicon Valley, eu tive já várias reuniões com VCs, e assim, você fez Harvard, MIT ou nananá? Não. Sabe como é difícil. É mulher latina Uhum. em um ecossistema que é muito competitivo. Eh, mas eu sei que Você acredita e ponto. super, Legal. super. Sensacional. Conta um pouquinho pra gente, que eu sei que a gente conversou um pouquinho nos bastidores antes, de algumas coisas. Como é que você cuida da tua saúde? Conta um pouquinho pra gente, porque ter essa clareza, ter essa energia, enfrentar essas coisas, óbvio que muitos de nós, quando o problema aparece, a gente simplesmente vai lá e faz, enfrenta e tal. Mas geralmente, ou eu acho que não é raro as pessoas sucumbirem muitas vezes nesse processo. E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né, sobre jejum e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente, porque eu fiquei impressionado com o que você me contou nos bastidores. Então, é assim, eu sempre fui como. Isso mudou muito também neste processo do meu filho, de fazer um pouquinho cada dia. Porque eu era assim, ou fazia algo extremo ou não fazia, e nesse caminho de não chegar ao extremo, eu ficava no caminho e não conseguia chegar ao objetivo. Então, eu comecei a fazer um pouquinho cada dia. Então, hoje eu medito todo dia. Minha filha fala, quando eu estou nervosa, fala: "Mãe, você não meditou hoje, né?" Porque dá para ver quando eu não medito. Então, eu medito todo dia. A tua meditação é o que exatamente? Depende do dia. Na Uhum. verdade, assim, por exemplo, eu vou te falar, no processo do meu filho, eu sempre fiz meditação budista em silêncio. Tá. Silêncio. Eu meditava 1 hora e meia em silêncio todo dia. Deixa eu te contar um Sim. parênteses. A minha mãe é professora de meditação. É. A minha mãe, segundo ela quando medita, ela levita, inclusive. Por isso que eu te perguntei que Então, tipo de meditação você faz. eu comecei, minha professora aqui em São Paulo era budismo zen, então era silêncio. Tentar, né? Uhum. O silêncio, Silenciar a mente. silenciaramente. Eh, quando foi o processo do meu filho, minha mente não parava. E olha que eu estava treinada. Imagina. Eu estava treinada. Então eu comecei a fazer meditação guiada com o Joe Dispenza. E eu fui em um retreat. O Joe Dispenza, entre um tratamento do meu filho e outro. Como que chama? Joe Dispenza. Joe Dispenza. Sim, sim, é um cara que trabalha muito com o mindset, de como você consegue o que você quiser. Como mudar seu mindset. Sim, Joe recomendo, Dispenza. Ok. recomendo, sim. É um formato que quando eu fui no retreat É dele, no Brasil isso? não, ele faz em todo mundo. Todo Agora, mundo. uma brasileira organizou em Punta del Este um retreat dele, mas ele é um formato muito diferente ao que eu estava acostumada. Então, eu Uhum. cheguei no retiro, imagina, de zen budista, meditar em silêncio, a um retiro de 1.500 pessoas, onde tinha música. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Aqui. Mas a ferramenta funciona. E isso que eu. Tá. Então, assim, durante o tratamento do meu filho, que minha mente não parava, eu meditei com ele. Então, as meditações dele. E agora é o dia, assim, tem dias que eu faço silêncio e tem dias que eu medito com Joe Dispenza ou com outro tipo de meditação, mas geralmente é silêncio. Esse Joe, ele tem o quê? Um canal no Sim, tem YouTube, Instagram, Instagram? sim, sim. Legal. Eh, se você quiser entrevistar ele, eu conheço. Legal. Boa. É um cara que vale a pena conhecer. E jejum? E jejum, então, eu faço jejum intermitente todo dia.
O Eh, que é o jejum intermitente todo dia para eu você? paro de comer, sei lá, às vezes são, não sei, 5 da tarde se não janto, ou janto, e eu tento jejuar 16 horas. 16 horas. É. Tá. Então não como até outro dia, até que se façam 16 horas. Eu como, sou pescariana, eu não como carnes vermelhas nem Uhum. frango. E o jejum, eu fiz um jejum há 6 meses de 15 dias só suco, meditação e trabalho de 15 respiração. dias meditando. É, S 15 15 dias dias de em jejum. jejum. Sim, sim. Mas Só você já fez sucos. mais que isso, né? Eh, eu não consegui chegar aos 21, eram Tá. 21 e não consegui. E sim, tinha feito mas aí em retiro, é diferente. Eu Tá. eu eu gosto de eu gosto de incorporar as, não sei se é sabedoria o que se chama, mas assim, estas técnicas que ajudam a estar melhor, a se sentir melhor no dia a dia. Então, eu consegui 15 dias em São Paulo. Legal. Não consegui mais que Sensacional. isso. Só 15 dias. Eram Só. 21, não Ela cheguei. conseguiu fazer só 15 dias. Quando eu consegui fazer 48 horas, eu tava me achando o super-herói. Como que é ficar 15 dias sem comer? Então, eu estava me sentindo muito mal fisicamente, Uhum. muito, Antes do muita jejum. inflamação, Uhum. sim, antes do jejum. Comia qualquer coisa e caía mal. Então, tinha essa saturação que eu Uhum. sinto que ajudou a ir fundo. Então, no início foi fácil, porque eu me sentia melhor. Já na segunda semana, no dia, sei lá, 10, comecei, a minha cabeça começou a pesar, né? E sobretudo eu cozinhando na minha casa, meu marido, minha filha comendo, vida social em São Paulo é Sim. muito ativa. Então, isso foi um desafio, muito desafio, muito. E aí era um trabalho entre minha flexibilidade e inflexibilidade. Eu sou como muito rígida às vezes. E foi um trabalho de falar, sabe o que? Você não consegue mais. Tá bom, até que isso foi bom. E Meu também Deus. ser Excelente. autocompassiva com isso. É Porque, maravilhoso. Por que os 21? Qual o motivo dos 21 dias? tem toda uma teoria, né? Que são como ciclos de renovação celular. Uhum. Então, mas assim, para mim deu 15 dias e foi ótimo. E mudou muito hoje, como qualquer coisa depois desse jejum. Não, Eu tava te contando até um pouco antes, né? Eu ouvi um podcast de uma médica, ela é americana, que ela tava explicando, né? Que quando a gente faz um jejum prolongado, assim, eu não lembro exatamente o período, se é depois de 96 horas ou 72 horas, a gente entra primeiro em autofagia, né? Que você começa a eliminar células ruins do organismo, e depois disso, ela explicou que várias pesquisas em Harvard mostraram que depois, agora eu não vou saber se é 72 ou 96 horas, o organismo começa a produzir célula-tronco. eu não sabia, impressionante. Pois é, eu também não sabia disso. O organismo começa a produzir célula-tronco para poder se recuperar, porque no conceito, no conceito deles, né, nos estudos, o que que eles entendem? De que quando o organismo fica muito tempo sem alimentação, voltando aos primórdios, né, da nossa história, isso era comum, né? Porque as tribos saíam para caçar e quando conseguiam caçar, comiam. Quando não conseguiam caçar, continuavam buscando a comida. E aí, nessa jornada de buscar alimentação, o organismo precisava se autorrecuperar para que conseguisse caçar e trouxesse o alimento. Então, o próprio organismo ele se regenera. E é muito engraçado porque eu tô lendo um livro de um coach americano. Como é que é o nome do coach mesmo? Esqueci. Não, não é Steven. É um coach americano, é o mais famoso de todos. Ele é muito conhecido. Tony Robbins, não? Tony Robbins, o próprio. Obrigado. Eu tô lendo um livro dele, ele compilou, não sei se você viu esse livro, mas ele teve um encontro no Vaticano, os maiores especialistas do mundo em medicina regenerativa, e ele participou, ele foi convidado pelo Papa para participar desse encontro, e ele escreveu um livro depois disso, um livro bem robusto, assim, tem umas quase 800 páginas, e ele conta de um acidente dele. Ele teve um acidente fazendo snowboard. E nesse acidente ele caiu, ele é muito grande, né? Ele é um cara gigante. Ele conta inclusive por que ele é desse tamanho. Não sei se você conhece a história dele, mas é muito interessante. Ele ficou desse tamanho por conta de um câncer que ele teve no cérebro. Não sabia. É.
Esse câncer pressionava as glândulas que produziam o hormônio de crescimento nele. Ele quase teve problema de gigantismo. E ele ficou grande por conta disso. E ele não sabia desse tumor, ele descobriu esse tumor depois de muitos anos. E ele fazendo snow tal, ele caiu e se machucou. Ele estourou todo o ombro dele. E aí ele começou a visitar os médicos ali com muita dor e tal, e ele contando, dizendo assim, né, todos os médicos que ele ia, não tem o que fazer, tem que operar, tem que operar. E ele falou, só que se ele operasse, o que que acontece? O trabalho dele que ele desenvolve de coaching, que ele entra ele chega a gastar, ele faz aqueles eventos dele de 7 dias. Ele chega a gastar num dia 11.000 calorias. Num único dia. De tanto movimento que ele tem, ele se movimenta muito, ele é muito expressivo e tal. Ele gasta o equivalente a 2 maratonas num dia de evento. Wow. E para ele, se ele operasse o ombro dele ficaria limitado, ele não conseguiria mais fazer o trabalho dele. Ele não conseguiria entregar mais do jeito que ele entrega. E ele não se conformou com isso, ele começou a ir para tudo quanto é lado, porque o ombro dele ele não poderia operar. E aí, um médico na Suíça indicou para que ele fosse para o Panamá, porque no Panamá estavam fazendo um tratamento com célula-tronco. Olha que loucura isso, com célula-tronco de placenta, porque diz que, segundo esse estudo que eles fizeram, a placenta é uma usina atômica do organismo, né? E a gente tem o bebê, né? As mulheres jogam fora a placenta, né? Pelo menos jogavam, né? Não sei se ainda estão fazendo isso. E ele foi para esse lugar no Panamá, onde fizeram injeção de célula-tronco no ombro dele. Em uma semana ele não tinha mais nada. Em uma semana o ombro dele não foi operado e o ombro dele estava como se tivesse nascido de novo. Então, o que eu queria fazer esse paralelo, né? Você veja que loucura, né? Quer dizer, a pessoa fica em autofagia, fica no jejum, o próprio organismo começa a produzir célula-tronco para regenerar. E essa médica conta no podcast dela que ela tinha um problema crônico no calcanhar do pé e ela tinha feito de tudo. A única coisa que ela não tinha feito era a cirurgia. Que diz que depois que você faz a cirurgia, aí você não consegue regenerar mais. Ela não tinha feito cirurgia, mas ela tinha um problema sério. E depois de 96 horas de jejum, ela sente um estalo no calcanhar. Gente, eu não sou especialista em jejum, não estou fazendo apologia a jejum aqui, não é nada disso. Eu estou contando para vocês apenas, né, o contexto aqui, o que eu li, eu estudei, eu estou fascinado por isso, porque eu acho, né, sensacional a gente saber que a gente tem uma medicina dessa dentro do Total. próprio organismo. Então, o Joe Dispenza trabalha com isso também. Ele ficou paraplégico depois de um acidente de bike. Uau. E ele, com meditação, utilizando esse método de você se situar como curado, se visualizar. Não é de um dia para o outro, é um trabalho intenso, mas eles estão fazendo muitos estudos e tem um filme agora que chama SIRS, que explica como teu cérebro tem todas as ferramentas para cura, né? Obviamente tem muitas discussões con la comunidad científica que no aceita, por ejemplo, todo que o Joe Dispenza traz. En Stanford eu já falei com vários médicos que não querem, você fala Joe Dispenza e não Não acreditam. acreditam? Mas tudo bem, eu acho assim que serve para cada um, né? Sim, cada um Então, tem que fazer a sua autoavaliação. total. Agora, me fala uma coisa, Carol, você fez 15 dias de jejum. Sí, Você fez algum acompanhamento? Tinha alguém acompanhando? sí, mas sí, sí. Mi hermana es nutricionista, Tá. então, E aí sí. você teve um acompanhamento e você fazia hidratação, basicamente era isso. Você tenía que tomar como mínimo 5 litros de líquido por día y era sí o sí 1 litro de suco verde de mañana con ingredientes específicos. Tá. Y después, durante el resto del día, você podía mudar entre sucos de fruta o sucos. Ah, suco de fruta tá. Sí, Ah, sucos ok. de fruta. Mas todo centrifugado, no era licuado, es centrífugo, Tá no, bom. no. Y o agua de coco, eu tomei muita agua de coco. Agua de coco tem tudo, né? Sim, Então, sim. Tem todos os nutrientes que você sim, precisa para não desidratar, para não. sim, Legal. Bom, vamos lá. Então agora o projeto é ajudar quem ajuda. sim. Legal. E Deixa eu eu. gosto, eu queria compartilhar algo com você, porque assim, é diária o challenge, né? O desafio é diário. Por isso você me pergunta, estas ferramentas, eu acho que ajudam nesse desafio diário de terror,
Eu tenho terror de ir a uma reunião com um bis. Cada vez que eu me reúno, vêm todos os fantasmas. Assim, de não vou conseguir, o que eu estou fazendo? Eu acho que, respondendo um pouco essa pergunta de que faz você, eu faço meditação, corrida e jejum. Isso ajuda, eu sinto, para essa autossabotagem, né? Que todos nós temos. Eu tenho muito isso, assim. E então eu acho que dá essa força diária que a gente precisa para superar os desafios diários, que a vezes é uma ligação por telefone com alguém, sabe? Então, Você se sente, você fica nervosa, enfim, quando você vai para uma reunião, porque, eh, eu não dou conta. Essa é a mensagem na minha cabeça. sério? Sim. Olha que incrível isso, porque olhando aqui de fora, eu acho que você dá conta de muita coisa. Mas por isso eu trago isso. Hum, Minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas em Palo Alto, é coach de todos os founders do Silicon Valley. E assim, founders de empresas que todos nós conhecemos muito bem. Todo mundo tem esse autossaboteador. sério? Assim, ela me fala, Carolina, você não acredita que esta pessoa que todos conhecemos tem medo cada vez que se enfrenta a un board meeting o que for, sabe? Como situações desafiantes onde a gente se siente saboteada. Então, por isso eu te falo que eu acho que quando a gente tem esse lugar, primeiro de humildade e de saber que todos nós temos, Uhum. segundo, ir paso a paso, de falar, eu consigo entrar nesta reunião. E depois, durante a reunião, eu já não, meu autossabotador já não está mais, eu vou. Mas o prévio, você não consegue, Entendi. sabe? Estas ferramentas eu sinto que ajudam muito nisso, porque calmam a mente, né? Meditação calma a mente, o jejum é impressionante, o jejum como calma, ajuda a calmar a mente também. Eu óbvio que eu fiz, eu tô me sentindo até ridículo aqui, porque eu fiz 48, eu estava me achando o cara, e agora mas pra mim teve uma coisa bem interessante que aconteceu, assim, até contei pra minha esposa, com 36 horas de jejum, eu fui dormir. Era de noite, bateu 36 horas, falei: "Bom, vou continuar meu jejum". E fui dormir. E assim, foi uma das melhores noites de sono que eu tive e os melhores sonhos que eu tive aconteceram nessa noite, porque eu tive sonhos assim que, eu até falei pra minha esposa: "Olha, a impressão que eu tive é que eu tinha tomado um psicodélico, alguma coisa assim, porque eu tive sonhos assim, fui pra lugares maravilhosos, parecia que eu estava drogado, né, mas me senti muito bem e acordei no dia seguinte melhor ainda, né, renovado. Então eu achei assim, falei: "Nossa, o organismo parece que estava realmente começando a mudar, sabe". Mas aí com 48 horas eu acabei fraquejando e Mas tudo acabei bem, fez fiz 48. 48. E isso que é importante, reconhecer o que a gente consegue. É, mas Para cada um é eu tô numa diferente. luta mental faz já umas 3 semanas, eu tô numa luta mental porque eu quero bater 100 horas. Eu quero fazer 100 horas. Quero ultrapassar as 96, bater 100 horas, se eu conseguir mais, óbvio, mas é o que você falou, é muito desafiador fazer isso aqui em São Paulo. Porque a gente tem muito compromisso aí e foi engraçado, a primeira semana eu falei pra minha esposa: "Olha, comecei no domingo, falei: "Nós vamos almoçar e daqui eu parei, eu vou até sexta-feira sem comer". Combinei com ela, beleza. Mas, assim, comecei no domingo, na segunda de manhã eu recebi 2 convites pra jantar naquela semana. "Vamos sair jantar? Precisamos conversar". Eu falei: "Ah, não, não é possível. Parece que o universo tá me Obvio. testando, né". E é engraçado isso, mas eu não consegui ainda avançar das 48 horas, mas eu vou fazer. Eu já pus na minha cabeça que eu preciso achar o timing e o lugar, né, que é o que você falou, né, eu acho que o lugar tem muito a ver com isso, né. O momento que você tá. Você me avisa e eu te ligo, Boa. te Você vai coacheo. ser minha Falo, você coach. consegue, você Você vai ser minha consegue. coaching. Boa, combinado. Vamos lá. Eu sei que você teve alguma participação na Unesco também, Sim, do Brasil. no Brasil. É. Conta pra gente um pouquinho disso. Como é que foi essa experiência? Então, quando eu comecei a pensar na plataforma, eu tenho contactos com pessoas da Unesco e eles, porque me conhecen y o carácter da plataforma y tal, me convidaron a participar da Unesco Substance Creativa do Brasil, que trabalham muito com o propósito. Eles chamam Borogodó. Então, Borogodó. como você traz teu propósito e trabalham muito com minorias. Então, eles fazem eventos, eles
agora, o ano passado, acho que participaram do Hackathon, não sei como chama. É um evento muito conhecido aqui no Sul. Então, assim, trazem muito, ou não tenha vergonha de ser quem você é, Uhum. e traz teu propósito. Então, é bem interessante. E eu formo parte do board Legal. E a- com esse projeto, o do- que você está precisando, assim, para os ouvintes? De repente tem um ouvinte aqui, como esse podcast é focado muito em executivos, né? Ou quem está nessa transição de carreira, ou quem deseja um dia ser um executivo, né? Porque aqui a gente não está preocupado com a audiência aqui. O que a gente está preocupado é em trazer histórias que são importantes, histórias que se fizer sentido para uma pessoa lá, já atingimos nosso objetivo, né? É, posso deixar teu contato aqui se alguém tiver interesse em Claro, participar, te ajudar, mu- enfim, investir, né? Que eu total, acho que sim. esse é o caminho. Legal. Então vamos fazer isso, tá, Thaís? A gente vai deixar nos comentários aqui os contatos depois da Carol para a gente poder ajudá-la nesse projeto. Bom, eu queria, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma. Eu tenho muitas perguntas aqui, mas a gente ficaria acho que 2 dias aqui conversando, porque esse assunto é muito legal, eu gosto muito. Tudo que envolve saúde. Eu passei por um período que eu chamo de esquisito há uns meses atrás, agora no começo do ano. Eu tive alguma coisa que eu não sei o que aconteceu comigo, nenhum médico descobriu. Eu visitei uns 6, 7 médicos. Eu acordei de um dia para o outro começando a ter dores no corpo. Logo depois de uma cirurgia de desvio de septo aconteceu isso. Eu comecei a ter dores no corpo inteiro. E nesse período eu fiquei muito mal, muito mal. Eu fiquei 10 dias sem conseguir dormir, 10 dias Por acordados dor, de dor. Eu não conseguia sentar, não conseguia ficar em pé, não conseguia deitar, não conseguia fazer nada. Eu sentia dores no corpo inteiro. Fiz todos os exames que você imagina. Ninguém descobriu até hoje o que eu tive e eu de repente comecei a melhorar. Eu fiz diversos tratamentos e algum deles funcionou. E eu melhorei. E depois disso eu fiquei bastante focado na minha saúde, sabe? Eu tô uhum, bastante, não preocupado, mas assim, eu quero melhorar a qualidade de vida, quero melhorar meus hábitos, né? uhum, Então esse assunto para mim é muito legal, me atrai muito, né? uhum. Então foi excelente ter você aqui como convidada, né? Contando um pouquinho da tua história. E eu queria te dar aí uma última pergunta. Eu queria saber, com todo esse projeto que você está fazendo, com tudo isso, qual é o impacto que você quer causar no mundo? Qual é o legado que você quer deixar com tudo isso? É interessante que você me faça essa pergunta, porque eh, quando eu comecei a fazer esto, era eso, ¿cuál es el legado? Porque no me importa mucho más que eso, la verdad. O legado es que todas las personas que están pasando o van a pasar por una dor tan profunda como que eu pasei, tengan a ferramenta uma ferramenta igual, porque eu tinha meditação, yoga e tudo isso, mas não tinha todas as ferramentas prácticas, né? Então, que eles tenham ao alcance da mão ajuda que eles precisam para esse processo, esse journey tan doloroso, né? Então, que esse que o journey do cuidador, o caminho, esse caminho do cuidador seja mais leve, de alguma maneira. Mas por que isso? Por que você quer ajudar as pessoas? Essa é a pergunta que eu quero. Porque, O que na que verdade, motiva a Carolina a fazer isso pelos outros? Qual que é o legado, né? O que que você quer deixar de mensagem para tua família, para teus filhos, para quem quer que seja? Por que que a Carolina tem vontade de ajudar os outros? porque eu acho que e vai parecer muito sui generis o que eu vou falar, mas acho que você é eu, e eu sou você. E eu sou egoísta ao te ajudar, porque ver você bem me faz sentir bem, porque você é eu, Por egoísmo. egoísta. Sensacional isso que você está falando, porque tem uma frase de Santo Agostinho que eu sou apaixonado por essa frase e eu repito ela desde sempre. Santo Agostinho dizia assim: se o homem soubesse o quanto é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Uhum.
que no fundo é isso, né? A gente faz. É um egoísmo bom, né? Porque quando a gente ajuda os outros, eu acho que a gente faz bem para os outros, mas a gente faz mais bem para nós mesmos, né? Total. Porque a gente se sente tão realizado em poder ajudar os outros, né? Em poder ter essa condição, né? De poder ajudar. Eu acho que isso é sensacional. Tem muitos estudos feitos sobre pessoas com depressão que, fazem serviço e saem da depressão. Ajudam os outros e se ajudam e ajudam a si próprio. Uhum. Muito bem. Parabéns. E eu acho assim que como pessoas em uma situação privilegiada que a gente tem, é exigido, É obrigatório. é obrigatório. Muito bom. Muito bom. Parabéns pelo teu projeto. Obrigada. Parabéns por Está você. nascendo, né? Ainda. Não importa. Tá Na no, verdade, já tá nasceu. no... Já nasceu. Ele É, precisa agora só ser cuidado, né? Precisa ser criado e faz cuidado. parte. Isso, E eu acho que esse é o mais legal, né? Porque a jornada é essa, né? sim. A jornada da vida é essa. A gente está sempre se envolvendo em coisas novas, em projetos novos, construindo e fazendo bem para a humanidade. Acho que é isso. Isso não tem nada que dá mais prazer do que fazer bem para a humanidade. Pena que muita gente não entende isso, né? Pena que muito político, muita gente que deveria entender disso não entende. Mas eu tenho certeza que se um dia eles entenderem, o universo muda, né? A gente sabe Mas que é importante fazer nossa parte. sim, sempre. Carolina, eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes, uma mensagem final sua, Ok. suas últimas palavras. Te agradecer profundamente por você ter vindo aqui, aceitado o convite e fico à tua disposição. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. A mensagem é assim um pouco linkado ao que eu venho fazendo no projeto. Que todo mundo... É uma frase que não é minha, não me lembro o nome da autora, mas que todo mundo foi, é ou vai ser um cuidador. Todo mundo. Verdade. Ela fala que tem esse tipo de pessoas no mundo. Alguém que foi, que é ou vai ser um cuidador. Então, a importância de cuidar desses cuidadores, para mim, isso é o legado que eu tenho hoje na minha vida. Então, lembrar que quanto mais se cuida, pode cuidar de um outro. Sensacional. Gente, só tenho a agradecer. Aliás, todos os convidados que estão vindo aqui, né? São histórias lindas de superação, de desenvolvimento pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado, Obrigada a você. Carol, por você ter vindo aqui com a gente. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, encaminhe esse conteúdo para quem você sabe que precisa ouvir esse conteúdo. Você assistiu Os Executivos. Teve alguma pergunta que você gostaria de ter feito para o entrevistado e eu não fiz? Então, aproveita os comentários aqui, deixa a tua pergunta, interage com a gente, não deixa de curtir o canal, não deixa de assinar o canal, porque na semana que vem a gente vai ter um outro executivo, um grande executivo, sempre, toda semana aqui, para você poder acompanhar e tirar vários insights para a tua vida e para a tua carreira. Até a próxima.